é um oferecimento. Volvo XC40 com Seat Safety, pela segurança de todos. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Vocês sabem que o nosso programa ele tem uma certa dificuldade de trazer alguns convidados. Sim. Né? Vocês já repararam nisso? Sim. Então tem gente que fala assim, eu não vou no Morning Show com aquele Adrilles lá. Tem. Eu não vou participar desse Morning Show com esse Joel Pinheiro da Fonseca. Também, São inúmeros os também. nomes aqui. Podemos falar de Dudu Bolsonaro. Que não veio, certo? Não gosta do Adrilles, acho. Vários outros integrantes do governo que têm um Átila pouco de não veio. receio Graças a O Deus. Átila seria do legal. Joel Pinheiro da Fonseca. jamais iria com o Adrilles. No Deus caso é pai. do Adrilles Jorge, a lista também é extensa. Nossa. Nós temos Boulos, Mandetta, Thelminha do BBB. Átila. Pessoa, Enfim, quase que a gente já são falou inúmeros, aqui, tem né? restrição. Mas eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês. Diga. Esse problema aqui, Paulinha, não acontece só com a gente, né? Pois é, parece que outras pessoas, outros apresentadores, inclusive globais, também têm esse problema. E outros de programas aí já tradicionais, como Manhattan Connection, também tem esse problema. Tem muita gente que tem Eles esse problema. trataram o Eu fico Haddad feliz lá, com pô? isso. É algo comum, é algo que acontece. Chamou de poste e ladrão, Que normal. bom, que bom. E você sabe que o Pedro Bial participou nessa quarta do Manhattan Connection. E eles estavam falando disso, tipo, poxa, ó, a gente já convidou aqui, é Bolsonaro, é Lula, não sei o quê, e os caras não vêm e tal. E você, Bial, seu programa vai todo mundo, né? Você sempre recebe um monte de gente lá, você também tem esse problema? Será que o Lula iria ir no seu programa, Bial? E aí, o Bial contou uma história ali, vamos ouvir o que ele falou. Olha, eu acho que você citou dois que dificilmente iriam. O Lula, ele já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele. Eita! Bom, Aí, pra dizer que não falou de Bolsonaro, tem também ali a opinião do Bial sobre o Bolsonaro, inclusive da relação imprensa-presidente. Vamos ver se o Adrilles concorda com o ex-amigo. É meu O amigo. nosso presidente, ele vive do conflito, né? Ele se alimenta do confronto. Não fosse assim, ele teria agarrado a oportunidade de ouro há um ano, quando começou a pandemia, para ser o líder de toda a nação. Como naquele momento todos aceitariam. Ele tinha um bom ministro da Saúde, começou bem. Ele poderia, de fato, num momento de pandemia, que é um estado de guerra, se tornar o líder de todos os brasileiros. Mas isso seria contra a natureza do escorpião, aquela velha piada. Então, ele vive do confronto. O que acontece é que por isso ele depende tanto de provocar a imprensa. E aí você não sei, Caio, se a imprensa aceita as provocações e não deveria, ou se também é da natureza da imprensa e das empresas de imprensa trabalharem assim, agirem assim. Essa relação entre a mídia e o Estado e os governos nunca é tranquila. No caso de um presidente, com o perdão da palavra, que se comporta dessa maneira que se comporta o atual brasileiro, chegamos a esse impasse. A outra coisa que eu acho que é diferente, acho que a gente não tem uma imprensa, uma mídia conservadora não é a palavra, de direita mesmo, alinhada ao presidente, como aí nos Estados Unidos tem a Fox, enfim, a representação. Tem o Adrilles. bem? É Jovem Pan. Tem o Tá Adrilles aqui. generalizando, Adrilles. Aqui tem todas as opiniões, É, hein? Ou todas você as acha que a opiniões. Jovem Pan é só Adrilles Jorge? Você tá amigo do Tá Bial, se você achando concorda muito. com ele? Você vai mandar um zap pra ele agora, ele tá te mandando uma mensagem que tá ouvindo o Morning, Escuta, conta. agora a Visualiza. entrevista com o Olavo teve polígrafo, não? Com o Olavo, O de Olavo não é Carvalho, mentiroso. teve? O Olavo tem não? convicções. Não é? É mitômano. E o- Não, Flor mitômano de e Lis, criminoso com a Flor de Lis condenado. não precisou? Eu quero não, saber não se é precisa de polígrafo com Osmar Terra. Precisa ou não? Então, não sei, né? Eu posso falar? Vai.
Veja bem, tem um grande livro de um grande intelectual chamado Eduardo Janete da Fonseca. Pai do meu amigo que se chama Auto-engano. O que o Pedro Bial falou, vou dividir meu comentário em duas partes, sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu não vou dizer que é uma mentira. É uma mentira que ele conta pra si mesmo, porque endossa as ações completamente inconsequentes e mentirosas da própria mídia e imprensa progressista, da qual ele faz parte. O Bolsonaro não se alimenta exatamente do conflito, ele é um sujeito combativo, mas ele poderia sim ter sido o líder do combate à pandemia se, isso o Bial sabe muito bem, o Supremo Tribunal Federal não lhe tolhesse todos os direitos e prerrogativas de presidente da República, dando ampla autonomia a prefeitos e governadores de fazer o que bem entenderem. O que o Bial quer dizer... O que o Bial quer dizer é o seguinte, no fundo, e ele mente pra si mesmo, e ele sabe que ele tá mentindo pra si mesmo, o Bolsonaro deveria obedecer prefeitos, governadores, o Joel Pinheiro da Fonseca e pseudocientíficas e fazer o lockdown, fazer o isolamento irrestrito, arruinar a vida das pessoas e eventualmente depois partir pro abraço e ser congratulado pelos seus amigos jornalistas. Não fez isso. Prefeitos, governadores, pseudo-jornalistas, Joel Pinheiro da Fonseca, estavam completamente equivocados, porque o isolamento não deu certo. E aí o Bolsonaro, aí sim, partiu pro conflito com uma imprensa que o chama de genocida, negacionista, carrasco e irresponsável, sendo que ele não pode ter feito nada. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Não, é porque eu tô tentando entender o seu raciocínio. Calma, não. Calma. Espera aí. Essa foi a primeira. Você essa foi a primeira, depois eu tenho o Lula. Mais três partes. Peraí, por favor. Você diz que o Bolsonaro não se alimenta do conflito. Não, ele é combativo, ele é conflituoso, o Bolsonaro ele só é chegou onde chegou pelo conflito. Beleza, mas é um conflito com quem? Com tudo PT, e todos. Com esquerda identitária. Não, tudo e todos não. Ele se alimenta do conflito com aqueles que ele acha que são, eventualmente, o conflito fez o Bolsonaro. Canais. O conflito criou o Bolsonaro. Tá bom, você quer ficar com esse negócio de alimentar o conflito? Beleza, eu acho que ele é combativo e agressivo. Agora vou para a segunda parte do meu comentário. Lula não é só uma questão de ser um mentiroso e um mitômano, contumaz e patológico, Vinícius Moura. O Lula... ele é um criminoso condenado por ter liderado o maior esquema de corrupção da história. Eu acho que o Bial faz muito bem, inclusive faria muito bem, em não chamá-lo, porque o que está acontecendo hoje é toda a inteligência, o establishment judiciário, intelectual, universitário e jornalístico dá voz de maneira normal primeiro colocado e comum das pesquisas eleitorais. a um dos homens, pois é, e que é o maior criminoso corrupto da história desse país. Ou seja, a gente está normalizando... Mas tem a decisão da STF, vai ter mas é uma decisão hoje. Canalha e calhota. Ué, A gente está normalizando a corrupção, um homem criminoso condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, a gente está normalizando um criminoso ter uma voz ativa democraticamente. Eu acho que isso sim é um crime de lesa pátria perpetrado por uma imprensa maluca e engajada no progressismo histérico. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Muito rápido. O papel do jornalista é inclusive, ouvir pessoas mentirosas. E questioná-las. Não falou com a advogado do Flávio outro dia aqui? Lembra disso? Pois é. Lula não é só mentiroso, é criminoso. E um jornalista que eu considero brilhante, como o Pedro Bial, eu gostaria de uma entrevista dele com o Lula justamente pra pegar as incoerências do Lula e o que ele acha que o Lula tá mentindo. Então, agora, não dá pra você ignorar que o Lula, apesar de ter sido condenado, agora a condenação tá sendo investigada pelo STF, pode ser que volte do início, é hoje um personagem extremamente relevante. Porque a mídia dá importância a ele. Porque é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Peraí. Se tem alguém... Você assistiu o Jornal Nacional na época em que você participou da Globo? O que era aquilo? Era dia inteiro, Lava Jato e... Peraí, Adriles, só um minuto. Você falou, eu tô pedindo aqui pra você não falar. Então, não. Deixa o Joel iniciar o comentário dele. Cada um vai ter o seu tempo aqui, por favor, Joel. Eu tô com o Vini nessa, viu? Você pode não gostar do Lula, o Lula sim cometeu crimes. Você pode não gostar do Bolsonaro, sim, o Bolsonaro também cometeu crimes. Agora... os dois são, neste momento, os dois participantes ativos mais relevantes da política brasileira. E mesmo se o Bolsonaro não fosse presidente, mas estivesse com essa taxa de intenção de voto que ele está hoje, continuaria sendo. Então é óbvio que para um jornalista, para um canal de jornalismo, para um programa de entrevistas, que quer ser relevante, interessa sim conversar com esses dois.
E tem que conversar com eles. É fingir que não tá acontecendo, é dizer, não, meu papel é tentar mudar isso aqui porque eu quero sabotar o Lula, eu quero sabotar o Bolsonaro. Não, você tem que reconhecer que os dois são protagonistas da política brasileira hoje e tem que ser ouvidos. É interessante porque nesse momento, se eu não me engano, o Lula tá querendo dar entrevistas. O Bolsonaro acho que meio... É candidato. Tá perdendo a oportunidade, exato. Bial, né? E o Bolsonaro meio que foge das entrevistas também. Ele não gosta muito de dar entrevista. Não, entrevista pro cercadinho dele. Ele fala, cercadinho é fácil. Não, senhor. Cercadinho é fácil. CNN esses dias, dá entrevista todo dia pra jornalista. Então, pode ser. Talvez tenha razão. Mas enfim, ambos são relevantes. Então, um jornalista como o Bial tinha que querer ouvir ambos. Se tiver um debate, exato, se o Lula concorrer às eleições ano que vem, a Globo não vai chamar ele pro debate? Mas o Bial não se negou a falar com o Lula. Ele falou que não ficou claro. Foi uma ironia. Fez uma ironia ali que vai inviabilizar ainda mais essa entrevista. Se o Lula quiser. Ironia com o Bolsonaro. Deixa eu falar. Se o Lula não quiser. Calma lá. Se o Lula não quiser. Falar que o Bolsonaro é genocida, assassino em massa, inviabiliza. Lógico. Toda a imprensa fala que inviabiliza entrevista. O Pedro Bial, ele tava no Manhattan Connection aí. Eu vou dizer pra vocês, eu vi a entrevista do Manhattan Connection com o Haddad. Quando foi a hora do Diogo Mainardi falar, que ele falou aquilo, eu, sinceramente, eu considero aquilo inaceitável. Você convidou alguém pra vir no seu programa, você xinga na cara dela, você não faz dessa forma. Deixa eu só falar uma coisa, essa coisa de entrevista, e eu tô aprendendo isso, e eu acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo bastante em relação a essa coisa de você ter um entrevistado. O entrevistador precisa compreender uma coisa que eu acho que é fundamental. Ele tá lá para entrevistar. Não é para brigar. E ele não é o protagonista. Isso. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente... Você pode cutucar o entrevistado. Não, peraí. São coisas diferentes, Adriles. Quem tá entrevistando ali precisa ter a noção clara que ele não é o protagonista, que ele não está ali para lacrar, que a gente vê muito lacre pra lá, lacre pra cá e tal, e pouco jornalismo. E o que seria o efetivo jornalismo? O questionamento. Quer ver um bom exemplo? A entrevista que a gente fez aqui com o Cajuru. A entrevista que a gente fez aqui com o Cajuru, Gomes. A gente apertou, não lacrou. Ninguém lacrou aqui na entrevista com o Cajuru. A gente apertou ele. Não tem problema com lacração. Não, porque eu acho que a lacração ela não faz parte do jornalismo, ela faz parte de um mundo que é diferente. É quando você quer que a lacração é quando você quer que o entrevistado responda aquilo que você quer. Não, isso. E você quer. Não, Adriles, sabe qual que é a diferença da lacração pro jornalismo? A diferença da lacração pro jornalismo é que na lacração você quer convencer o entrevistado que você está certo. E daí? Aí ele vai se contrapor. Não, e daí? Esse não é o papel. Exato, não é o papel. Não é. Não é o papel. Eu não acho ruim confrontar. Não acho ruim. Não acho ruim confrontar. É outra história. Outra coisa. Tô falando de lacração. Tô falando de lacração. É um termo muito vago. Adriles, você chama uma pessoa pra uma entrevista e você xinga a pessoa? Não é xingar. Ué, por exemplo, calma. É o que foi feito. Calma lá. O Diogo Mainardi realmente foi incisivo. Vou dar um exemplo aqui da Jovem Pan. Marco Antônio Villa, quando chamou o Haddad de Jaiminho, falando que ele não trabalhava, ele tava lacrando, tava confrontando, mas tava dando vazão e vez a que o Haddad o confrontasse de volta. E o Haddad o confrontou de volta. Eu achei que isso foi populista? Não. Achei que foi interessante, foi esteticamente agradável, foi divertido e foi exatamente elucidador. O Haddad trabalhava ou tinha medo de trabalhar? E ele teve ampla voz de Isso resposta. É uma coisa. Chamar de burro é outra. Não, desculpe. Tudo bem, beleza. Não, chamou de vagabundo. Vagabundo, burro. Então, mas aí não é uma entrevista, aí é uma lacração. Não, você xinga, o outro xinga, vai lá. A entrevista... Não pode chamar o Lula de corrupto na entrevista? O senhor foi condenado por uma dezena de juízes. O senhor foi condenado em 3 instâncias. Isso é uma coisa. O senhor é corrupto ou não? Lula, vem aqui, o Adriles vai te fazer essa pergunta. Chama o Lula. Chama o Lula. Vai ser ao vivo. Que carne doce, meu filho. Ele vai vir e vai ser ao vivo. E não vai ter polígrafo. Vai ter o Adriles, que é um polígrafo humano. Mas é uma pergunta retórica. O senhor é corrupto pro Lula? O Lula é corrupto. Mas você tá perguntando, querido. Quando você pergunta, é muito diferente de você fazer uma afirmação. Você tá questionando a pessoa. O Diogo Mainardi fez uma pergunta. Até quando o senhor vai ser um poste de ladrão como o Lula? Não foi uma postura legal, isso foi uma postura que não trouxe nada. Lacradora. Mas ele não confrontou. Mas é essa pergunta que a gente tá condenando. É lacração de direita ou de esquerda. Você trouxe só pra ofender. Lacração de direita e de esquerda não vale de nada. Jornalismo é informação, mas também é show e entretenimento. Você pode lacrar e pode informar e tirar do entrevistado algum tipo de informação subliminar. O que você tá querendo tirar é um videozinho pra postar nas redes sociais e viralizar. Você não gosta de videozinho, mas o objetivo é esse, querido. O objetivo gosta de entretenimento, a gente gosta
gosta de audiência. A gente Traz aquela água pra Adrilles, aquela Ele tá que tenso. tem show. Deixa eu Muito pontuar bem. uma coisa, só uma Discordo de última coisa. Ok, tem um aspecto de entretenimento, Adrilles, mas se você puxa demais pra isso, você perde todo o Claro, aspecto de aí informação. é a medida, Você perde com certeza. totalmente qualquer capacidade de dizer algo relevante, fazer um confrontamento sério e fica naquela troca de xingamentos. É A uma entrevista medida ali de jornalismo. do Manhattan ali, você acha que ela se beneficiou daquilo? Não se acho que ele foi beneficiou agressivo, nada, acho que ele foi não agressivo. Agora, gerou pra Flor nada. de Lis tá tudo certo, não precisa de polígrafo, né? Essa é a O contradição Renan do também Pedro. não. Deixa o Renan avaliar embora, lá vai as coisas embora. que ele sabe. Metade das Gente, pessoas mas em entrevistas fato é, mentem, isso é seria fato. legal o Bial fazer uma entrevista, É tanto ótimo. com o Lula como Gente, com o Bolsonaro, é ao ótimo, vivo. isso. Seria ótimo. Eu, se ele essa é não uma chama, exigência. tá magoadinho comigo. Ele tá O bravo bom- contigo? Você quer mandar um recado pra ele Sei, rápido? Ele acha que eu sou defensor de Liga pra ele, genocida, pega o assassino. telefone. Não, eu amo o Bial. Ele Vou trazer o visualiza Bial meus aqui poemas. sem polígrafo. Se Eu você amo, ama o filho. Bial, se você é amigo do Bial, não é possível que você não consiga trazer ele aqui no programa. Mas ele acha que eu sou equivocado e eu acho que ele também é. Como é que faz? Você resolve? Você quer ser o... Eu posso tentar. O mediador? Faço essa Te manda articulação. o telefone dele hoje. Então tá bom, fechou. Vou mandar um áudio pro Bialzinho. Eu amo o Bial. Equivocado, mas amo. Muito bem. Meu caro Vinícius Moura, foi bom esse Ótimo, primeiro excelente. bloco, hein? Excelente. Foi Rendeu, Gostei hein? porque eu Esperado. cutuquei o Adrilles hoje, ele Eu ficou cutuquei. irritado. E é, Ficou é isso que a gente irritado. gosta. A gente gosta de lacrar aqui no Gosta Morning de Show. lacrar. Vamos lá, cara. Você é o Diogo Mainardi, o Adrilles é o Haddad. Jornalista é show, Preparem, Paulinho. por favor, umas Mas eu- lacradas eu especiais cutuco pra mais Ele tarde. fala que eu concordo e não deixa nem eu responder. É uma coisa tão louca que acontece Exato, aqui. ele não Jornalismo é deixa. show ou não é, Eu Paulinho? não acho que é show, mas eu acho que tem momentos, quando você consegue uma resposta, como a gente conseguiu aqui o nome do ex-ministro que presenciou o chá de cadeira do Bolsonaro de acordo com o Cajuru, quando você consegue isso, é excelente, mas nem sempre às custas de xingamento Não, e não é provocações xingar, de provocação. baixo nível. Acho que Baixo tem nível, aí como tudo ter bem, alto nível, tudo bem. tem como questionar e ser isso aí. firme, sem ofender, e é isso que as pessoas esperam quando vem uma O entrevista. Marco Antônio É isso Vila aí. foi firme e não ofendeu. Ele errou a dose, o Marco Vila errou a dose. O Vila errou a dose, eu posso dizer sem problema nenhum. Eu Errou a dose. adorei, E adorei. eu queria negociar. adorei. Aquela entrevista do Haddad, o Haddad até acabou dando um baile. Só um ali. minuto. Eu Jaime, queria negociar não. com quem nos escuta, grandes políticos e empresários, enfim, que odeiam Venham, tanto o Joel venham. quanto o Adrilles. Fala com a gente que a gente Venham que negocia. seremos Qualquer coisa a gente seremos tira educados. eles. Viu, Mandetta? Viu, Haddad? Mas O enfim. Paulo vai entrevistar de maneira calma, sutil, É. melíflua. Eu não. Querido, melhor eu não falar nada. Vamos lá, né?